querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e talvez você esteja aqui um pouco surpreso, né, com a voz, né, do comentarista de hoje, amém? Mais uma vez eu quero me apresentar. O meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do canal EBD em Foco, amém? E a partir desse trimestre terei o imenso prazer de substituir, né, o meu irmão, amigo em Cristo Jesus, irmão Melquisedeque, né, que fazia o comentário com os irmãos, amém? Como eu falei para os irmãos, eu sou comentarista do canal EBD em Foco, amém? E o Herbson, ele quis, nesse trimestre, né, que eu comentasse a lição de jovens, né, do segundo trimestre da CPAD, amém? Eu sou superintendente da escola dominical aqui no município de Nova Pixuna, no estado do Pará, e eu estou tendo esse privilégio de, juntamente com os irmãos, de aprofundarmos, né, aquilo que eu aprendi no decorrer da minha caminhada cristã, aquilo que eu estudo dia após dia, né, no material que nós adquirimos aqui estudando, para ensinar os irmãos, ou melhor dizendo, para comentar, né, o slide que o irmão Epson, né, ele faz esses slides para que nós possamos dar uma aula dinamizada na nossa escola bíblica dominical, amém? Então hoje nós estudaremos a primeira lição do segundo trimestre do ano de 2018. O tema é a introdução a cartas aos Tessalonicenses. Lembrando aos irmãos que essa lição ela é comentada pelo evangelista Thiago Brasil, amém? E tentarei eu aqui expor, né, a ideia, né, do comentarista nessa lição. Eu também quero anteceder aos irmãos que eu sempre procuro, né, a trazer a lição, né, cada slide que vai passando aqui para os dias de hoje. O que ela representa nos nossos dias de hoje? Qual o significado, né, de cada slide, de cada texto bíblico aqui citado aos slides para os dias de hoje, amém? Mas uma coisa que eu quero apresentar aos irmãos, ou melhor dizendo, a relembrar, que eu tenho certeza que o Mel que fazia isso, é que você pode estar adquirindo esse slide que você está assistindo, eu fazendo o comentário dele, né, na nossa plataforma. Temos o site www.ebdinfoco.com. Lá você terá acesso a esse slide. Se você que é assinante, você terá acesso a esse slide. Você também terá acesso a alguns cursos, amém? Então faça-nos uma visita. Peço também que você, no final desse comentário, clica aí no curtida se você gostou. Se você não gostou, você pode clicar também. Comente para que eu possa aprender e possa melhorar o meu desempenho nessa caminhada do segundo trimestre aqui juntamente com vocês, amém? Então vamos para a lição de hoje. Como eu falei ainda há pouco, é a primeira lição que tem como tema Introdução à Carta aos Tessalonicenses. Logo no capítulo 1, vemos que Paulo, Silas e Timóteo, né, eles chegam a Tessalônico, né? Para quê? Para pregarem, para anunciar a palavra de Deus, né? A intenção deles é pregarem, né, para que alguns, né, dos habitantes de Tessalônicas se convertam, né? Mas o que nós observamos é que alguns se convertem e outros não. Porém, Paulo e os seus companheiros aqui, como Silas, né, e Timóteo, eles tiveram, né, e nós observamos isso no decorrer do capítulo 1, que saírem depressa ali de Tessalônica. Só que Paulo, ele para no meio da viagem e pede para que Timóteo, né, volta a Tessalônica. Para quê? Para que Timóteo examine, ou Timóteo veja como é que ficou, né, ali a igreja de Tessalônica, né? Lembrando aos irmãos que, se você não fez a leitura ainda do texto de Tessalonicenses, primeiro capítulo, segundo, peço que você leia, faça a leitura. Lê também, para se não me engano, Atos capítulo 17, que vai mencionar, né, esse encontro aqui que Paulo teve em Tessalônica. E lá nós iremos observar, no capítulo 1 de Tessalônica, né, de Tessalonicenses, iremos observar que Timóteo, ele examina a igreja, observa como eles estão lá, né? Por que Timóteo voltou? Porque Paulo, ele fugiu juntamente com Silas e Timóteo de Tessalônica, né? Houve uma perseguição muito grande lá. E observamos que foram 3 semanas, se me falei a memória, foram 3 semanas que Paulo, Silas e Timóteo passaram em Tessalônica. Então, foi um processo muito curto. Paulo não conseguiu responder todas as perguntas dos novos convertidos. Paulo não conseguiu dar aos novos convertidos, né, aquele suporte, né, que é dado a um novo convertido. Então Paulo se preocupou com isso e pediu para que Timóteo examinasse a igreja aos irmãos que ficaram em Tessalônica. Timóteo volta, dá boas notícias, né, para Paulo, dizendo que os cristãos em Tessalônica estavam todos unidos, firmes na fé, né?
E como o apóstolo Paulo não teve tempo, então, para responder todas as perguntas, né, como você tem ainda há pouco aqui, quando ele esteve lá em Tessalônicas, e você sabe, né, que o novo convertido ele é muito curioso, ele tenta, de alguma maneira, tentar pegar ali aquele que está tentando ensinar ele, pegar que eu não me refiro assim, tentar fazer uma pegadinha, né? Então Paulo, ele decide, então, escrever uma carta explicando o motivo de sua saída, falando alguns assuntos, não assuntos profundos, né, como tem no livro de Romanos, né, sobre justificação, adoção, redenção, mas assuntos simples aos novos convertidos que devem ser ensinado. E eu tenho certeza que nós iremos aprofundar um pouco melhor aqui a partir do texto do dia. Vamos aqui passar o slide. Eu peço já desde já desculpa se meu comentário ficou um pouco longo. Tentarei aqui não comentar muito em cada slide, para que não venha causar aqui um desgaste, né, de tempo no nosso comentário. Amém? O texto do dia, ele está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, né, que nos diz assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto não éreis muitos queridos. Irmãos, no começo do capítulo 2 aqui de 1 Tessalonicenses, observamos claramente, né, a explicação de Paulo para os Tessalonicenses sobre o porquê dele estar escrevendo essa carta, né? Por qual motivo que ele está escrevendo essa carta, com qual interesse que ele está escrevendo essa carta. Então, logo de cara, assim, o que eu particularmente vejo nesse começo do capítulo 2 é uma lição para a igreja de hoje. Tiago, como assim? Tu tá tentando mostrar nos dias de hoje o que nós temos que aprender? Sim. Que lição é essa então, Tiago? A lição, irmãos, que eu observo é que, tipo assim, que nem a lição de hoje, a nossa lição é para os jovens, né? Então nós temos que deixar bem claro para os jovens que o jovem que quer ser pregador, o jovem que quer ensinar, o jovem que quer viver da obra, né? Ele não deve tentar viver com interesse, ou não deve tentar ter interesse, segundo interesse, ao fazer a obra, né? Como a lição para os jovens, como eu falei ainda há pouco, sugiro então que os professores deixem bem claro, né, que quando nós decidimos pregar o evangelho, que quando nós decidimos fazer algo, né, tentar granjear na obra do Senhor, nós não fazemos isso para ganhar dinheiro, né? E isso nós vemos claramente no capítulo 2, principalmente no versículo 7, o 8 ali, e o 9, né? Que a preocupação de Paulo era somente de anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Paulo não se preocupou em dar despesa, né, a esses irmãos. Não, muito pelo contrário, né? Quem sustentava Paulo era outra igreja e outra coisa. Paulo, ele fazia tendas, né? Os irmãos sabem muito bem disso. Então Paulo, ele procurou de uma forma de não deixar o fardo ficar pesado, né, para os novos convertidos. E uma lição muito importante nos dias de hoje é isso, que nós, principalmente nós, nos dias de hoje, que gostamos de pregar, que gostamos de ensinar, que gostamos de sair nas ruas, que gostamos de falar do evangelho do Senhor Jesus, devemos fazer isso não por querer se aparecer ou por querer se amostrar, não, mas simplesmente por amor ao próximo, simplesmente por agradecer a Deus pelo presente que Ele nos deu, que foi a salvação, e eu vou compartilhar esse presente da salvação, que é o evangelho, para outros irmãos. Amém? Vamos aqui para a síntese. A síntese nos diz que o estudo das cartas de Paulo aos Tessalonicenses realça a igreja como um lugar de relacionamentos saudáveis e edificantes, porque Jesus está entre nós, né? Irmãos, quando você vê uma instituição que há falta de amor, que há falta de união, que há falta de companheirismo, né? Essa instituição, irmãos, ela nada vai se parecer com a igreja de Tessalonicenses. Por quê? Porque na igreja de Tessalonicenses você pode observar que tem amor dentro dela. Você pode observar que tem união, que tem companheirismo entre os novos convertidos. Então, basicamente essa é a coluna de uma igreja, é a base de uma igreja e é a base também de qualquer cristão, de qualquer pessoa que quer viver do evangelho, que quer anunciar o evangelho, que quer ser como Paulo foi nessa terra. Devemos ter amor, devemos ter comunhão, companheirismo e muitas outras coisas que nós iremos aprender no dia a dia, em cada lição que iremos aprofundar aqui nessa lição. O texto bíblico, né, se encontra em Atos, como eu falei ainda há pouco, capítulo 17, versículo 1 até o 10, né, nós do canal IBD em Foco costumamos não a fazer essa leitura, para ganharmos um pouco mais de tempo em nosso comentário. Portanto, pause o vídeo se você ainda não fez, faça a leitura e voltem aqui para o nosso comentário. A introdução.
Você acredita que fortes amizades podem crescer em pouco tempo? Bem, isso acontece, ou melhor dizendo, bem, isso aconteceu, foi erro de leitura minha. Bem, isso aconteceu entre Paulo e os irmãos da igreja em Tessalônica. Depois de uma breve estadia naquela cidade, que foi interrompida em virtude de uma forte perseguição contra Paulo, o apóstolo então precisou sair depressa, né? Você veja aqui no mapa, tem uma ilustração aqui. Olha, aqui está o mapa normal. O meu amigo Hermes, né, fez o zoom aqui para mostrar o mapa, né? E veja a fuga dele, olha a distância de Tessalônica, né, de Bereia para Atenas e para Coríntios. Amém? Apesar da brevidade de permanência de Paulo entre os tessalonicenses, o seu coração aliançou-se com aqueles irmãos. Talvez o cuidado do apóstolo com os crentes em Tessalônica envolvesse o caráter neófito da fé daquela comunidade. Paulo demonstra textualmente forte carinho e afeição por aquela igreja, com quem conviveu tão pouco tempo. É sobre, então, relacionamentos assim que produzem edificação mútua que refletiremos durante todo esse trimestre. Irmãos, a introdução ela já nos dá a charada da lição, né? Paulo ele fez uma amizade imensa com os irmãos de Tessalônica, né? Com isso, então, o comentarista da lição, o comentarista aqui, não eu, mas o comentarista que escreveu essa lição aqui, né, no caso o evangelista Tiago Brasil, ele irá nos mostrar no decorrer da lição aqui, principalmente na primeira lição, né, como escolher então nossos amigos, como nós escolhemos os nossos companheiros, né? Principalmente nós queremos ensinar essa lição para os jovens, como nós devemos alertar os nossos jovens, né, para que eles venham escolher os seus companheiros certos, para que eles venham prestar atenção naquelas pessoas que estão se aproximando dele. Amém? Então é sobre esses relacionamentos, né, que como está bem explicado aqui, essa ilustração aqui é sobre relacionamentos assim, que produzem edificação mútua, que refletiremos durante todo esse trimestre. O primeiro tópico, então, ele vai falar sobre o relacionamento que edifica. Então vamos lá para o primeiro subtópico do primeiro tópico. Quando o nosso cuidado manifesta o amor do Pai. Por que deveria Paulo demonstrar tanta afeição por um grupo de irmãos com quem conviveu tão pouco tempo? Já que foram 3 semanas, 3 sábados, né? Por que então que Paulo deveria mostrar tanta afeição? Vamos lá. Aquela não era uma igreja rica e Paulo recebeu apoio financeiro de outra igreja para evangelizar Tessalônica. A multidão dos que creram também não foi capaz de garantir a segurança física de Paulo e sua equipe. Diante dessas condições contrárias, o que poderia justificar tal atitude do apóstolo? Uma resposta adequada é o amor de Deus pelos tessalonicenses. A postura de Paulo materializa o zelo do Senhor por aquela jovem igreja, que mesmo sem muito destaque diante dos homens, que era importantíssima para o Pai, quando vivenciamos amizades no nível adequado de maturidade cristã, tornamos-nos a manifestação encarnada do amor do Senhor para com os outros. Irmãos, o princípio, ou seja, a base de um cristão, ela está no amor. O que motiva a mim e o que motivou, né, no caso aqui a Paulo, a ensinar os novos convertidos, não foi o dinheiro, não foi a fama, não foi o desejo de se autopromover, muito menos o desejo de querer se aparecer, mas foi o amor ao próximo. O que irá fazer, prezado ouvinte do canal IBD em Foco, com que você tenha vontade de sair na rua, com que o jovem, né, com que o adolescente, ele tenha vontade de gastar o seu tempo, ele tenha vontade de gastar as suas horas de cada dia. O que vai fazer ele ter essa vontade de evangelizar para um drogado, de ensinar, né, para um amigo dele do colégio, não é a fama, não é o querer se aparecer, mas simplesmente o amor. Simplesmente o amor. A Bíblia diz que o amor, ele é a base de tudo. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta. Quem ama, ele até padece. Quem ama, ele até suporta as aflições. E quem ama, ele tem dentro dele o desejo de compartilhar os seus melhores momentos.
E acreditamos, pelo menos eu acredito, que o melhor momento que uma pessoa pode ter na terra é o encontro pessoal com a presença do Espírito Santo, que é a salvação em Cristo Jesus. Portanto, se esse é o meu maior presente que eu recebi na terra, e eu gosto desse presente, eu quero e eu tenho por obrigação compartilhar esse presente com cada pessoa. Amém? Então o amor foi a base de Paulo, né? Por mais que ele passou pouco tempo com aqueles irmãos, foi a base dele gastar o seu tempo em escrever uma carta para aquela igreja. O segundo subtópico do primeiro tópico nos diz: quando nem a distância enfraquece um relacionamento. Paulo afirma que desejou ir ter novamente com os Tessalonicenses, mas uma série de circunstâncias, até aquele momento, impediram o reencontro. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Por isso, bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás impediu. Apesar da dificuldade, o apóstolo testificou que seu coração estava com os Tessalonicenses e que eles eram um dos motivos de sua alegria diante do Senhor. Pelo exemplo de Paulo e dos Tessalonicenses, percebemos que a qualidade dos nossos relacionamentos está associada diretamente ao valor que damos a cada pessoa pelo que ela é. Vamos ficar atentos então, irmãos, para não tratarmos com mais carinho nossos telefones do que nossos amigos. Rapaz, o comentarista aqui agora ele pegou pesado, o comentarista da lição, né? Mas ele foi certeiro naquilo que ele queria aplicar para nós podermos ensinar para os nossos jovens. Irmãos, quando nós observamos no versículo 17, 18 e 19, né, vemos que de alguma maneira Satanás ele impediu de Paulo voltar a Tessalônica. Amém? E o comentarista ele usa aqui o instrumento, né, no caso aqui o celular, para nos mostrar que nos dias de hoje esse instrumento, no caso o celular, ele tem afastado muito crente na presença de Deus. Ele tem afastado muito crente do seu compromisso, tem ocupado a vida do cidadão, tem ocupado a vida do cristão, de uma tal maneira que parece que está, de alguma maneira, enfraquecendo o amor do crente pela obra do Senhor. O diabo, de alguma maneira, tem usado a televisão, tem usado inúmeros instrumentos nos nossos dias de hoje. Paulo, de alguma maneira, ele foi impedido de voltar a Tessalônica. A Bíblia diz que o diabo, de alguma maneira, impediu Paulo de voltar a Tessalônica. Mas nós observamos que Paulo não desistiu de ensinar os irmãos em Tessalônica. E é isso que eu tenho para alertar para você nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Não sei que hora você está assistindo esse comentário, mas enfatiza para os irmãos, para os jovens de sua classe. Será o que tem impedido de nós termos saído para as ruas, saído nos bares, saído para com os nossos vizinhos de nossas casas, para evangelizar? O celular, a televisão, os nossos compromissos similares, né? As nossas amizades. Vamos refletir nisso. Enfatize isso, professor, na sua escola bíblica dominical. Peça para que os seus alunos façam uma alta reflexão do que tem afastado eles da evangelização, que é algo muito importante que o cristão tem que ter na sua caminhada. Amém? O terceiro subtópico, né, tem como tema: quando uma correspondência amorosa torna-se a palavra de Deus. As notícias que Timóteo trouxe sobre os Tessalonicenses animaram Paulo para que este escrevesse carta àquela comunidade. Não há dúvida sobre a canonicidade desse texto. Eles são inerentes e infalíveis, né, e historicamente reconhecidos pela igreja. É a simplicidade do contexto de sua composição que nos surpreende. As cartas de um amigo, um discipulador, para os seus amados irmãos que estão distantes, constitui-se em inspiradas instruções, não apenas para aquela comunidade, mas para toda a cristandade. Que nossos relacionamentos sejam assim, tão genuínos, que nossas mensagens sirvam sempre para a edificação de quem nós amamos. Né? Irmãos, quando Timóteo ele volta de Tessalônica, né? Ele volta ali da visita que Paulo havia ordenado para que ele fosse observar a igreja como ela estava, observar os irmãos de Tessalônica como estavam, né? A notícia que Timóteo traz a Paulo é uma notícia muito boa,
Por quê? Porque ele fala que os irmãos estão em união, os irmãos estão vivendo em uma comunhão entre um e o outro, né? Nós, como mais antigos no reino do Senhor, devemos dar uma atenção diferenciada para os novos convertidos. E é isso que o comentarista, pelo menos penso eu, ele tenta passar na ideia do terceiro subtópico. Que assim como Timóteo, né, ele foi ordenado por Paulo para observar a igreja de Tessalônica, mostra que eles tiveram cuidado com aqueles novos convertidos. Nós, nos dias de hoje, devemos ter cuidados com os nossos novos convertidos. Principalmente o jovem novo convertido. O jovem novo convertido, ele é muito afoito. Ele gosta muito de perguntar, de indagar. Amém? Então, alerta para os seus jovens a cuidar um pouco mais dos novos convertidos. Porque o mundo tem nos oferecido tantas coisas aí que aos nossos olhos são belos, que muitas das vezes esquecemos de cuidar dos nossos novos convertidos. Amém? O segundo tópico vai falar sobre a primeira carta aos Tessalônicos. Aqui uma breve introduçãozinha, né? A mais antiga das cartas paulinas. 1 Tessalonicenses, por ter sido redigida em Coríntios durante a segunda viagem missionária por volta dos anos 50 e 51 depois de Cristo, é o mais antigo texto de Paulo registrado na Bíblia. Na verdade, esta epístola seria a mais antiga obra do Novo Testamento. Este fato deve levar-nos a compreender que uma leitura mais cuidadosa da primeira carta aos Tessalonicenses nos revelará não só o pensamento paulino em sua estrutura mais original, mas também questões e demandas teológicas e sociais que preocupavam a comunidade cristã do primeiro século, né? O contexto da redação desta carta refere-se ao momento histórico em que Paulo está desenvolvendo suas grandes sistematizações doutrinárias. Serão importantíssimos para o crescimento posterior de todo o cristianismo. Amém? Irmãos, como a carta aos Tessalonicenses provavelmente foi a primeira carta de Paulo escrita, né? O que nós observamos nessa primeira carta é que ele não se aprofundou, né? Não se aprofundou de que maneira, Tiago? Não aprofundou como ele aprofundou o seu conhecimento no livro de Romanos, né? Nós vimos que no livro de Romanos ele fala sobre justificação, doação, regeneração, né? Mas já no livro do 1 Tessalonicenses ele não aprofunda muito nesse sentido, mas ele fala assuntos muito sérios. Inclusive ele fala de um assunto que pouco tem se pregado hoje na igreja. É o quê? O arrebatamento. Amém? E qual é o tema da nossa lição? A igreja do arrebatamento, né? E o padrão dos Tessalonicenses para esses últimos dias. Amém? Então, nós temos que aprender, né, com Paulo. Temos que aprender com Paulo. Embora hoje as instituições têm pregado muito pouco, principalmente para os novos convertidos, sobre o arrebatamento, nós vimos aqui na primeira carta de Paulo, que Paulo ele ensina aos Tessalonicenses um pouco como será, né, a segunda vinda de Cristo nessa terra. Amém? O segundo subtópico do segundo tópico vai falar sobre uma possível estrutura da epístola. O texto inicia-se com uma apresentação de Paulo e de sua equipe, seguida imediatamente de uma calorosa saudação pastoral. Em seguida, Paulo concentra-se num testemunho de louvor pela vida dos Tessalonicenses e gratidão, pela comunhão tão profunda que se desenvolveu entre eles. Nesse momento de gratidão da carta, o apóstolo fala de seus sentimentos para com aquela comunidade e reconhece as virtudes e cuidados daqueles irmãos para com ele e seu ministério. A segunda grande divisão engloba o esclarecimento de Paulo quanto a paradoses, tradições judaicas, ou seja, né, para aquela jovem comunidade. Em seguida, há uma seção dedicada a uma série de exortações práticas. O texto finaliza-se com uma orientação para a leitura coletiva da correspondência. Daí então o caráter epistolar dessa obra paulina. E por fim, com uma palavra de despedida. Paulo, irmãos, ele fica muito feliz, né, com a recepção, ou seja, né, com o aconchego dos irmãos em Tessalônicas, né? E vejo que a estrutura principal, né, do texto de 1 Tessalonicenses, né, está em falar sobre o arrebatamento.
está em falar sobre a segunda vinda de Cristo. Eu acho que ele gasta a maioria do seu tempo, claro, em falar que está grato por estar aí com os irmãos, de falar que se sente muito feliz, né, em estar perto dos irmãos, a tal ponto de pedir para que os irmãos, não é de pedir, é de não aceitar, né, a oferta ali dos irmãos, para não sugar muito os irmãos, né, mas nós vemos que Paulo, a estrutura da epístola de Paulo, da primeira Tessalonicense, desculpa aí que parece que a língua enrolou aqui agora, é sobre o arrebatamento, amém? Uma escrita pastoral, né? E nós iremos observar, principalmente aqui no terceiro subtópico do segundo tópico, que a maneira que Paulo escreve, que a maneira que Paulo ele usa para conversar com os irmãos de Tessalonicenses é uma maneira mais pastoral, né? É uma forma de pregar mais ensinando, com mais amor, né? Um dos aspectos mais destacáveis dessa epístola paulina é o tipo de linguagem utilizada pelo apóstolo. Não encontramos nesse texto uma rigidez cerimonial ou mesmo um distanciamento formal. Esse texto é uma típica correspondência pastoral, né? 1 Tessalonicenses trata-se de uma carta redigida por um pastor amoroso e atento, olha só, a uma comunidade de novos convertidos. Esta postura adotada por Paulo deve levar-nos a reavaliar nossos procedimentos relacionais. De que modo trato as pessoas à minha volta? Sou alguém que por meio de minhas ações reflito o amor de Deus pela humanidade? Estes são alguns dos questionamentos que devemos fazer-nos, tomamos por base a vida de Cristo. Irmãos, embora algumas instituições elas tentam, ou melhor, me perdoem, eu já estava falando aqui outra coisa, né? Não é que embora algumas instituições tentam, não. É que nós observamos no terceiro subtópico, né, a maneira como Paulo ele escreve aos irmãos de Tessalônica. Realmente nós observamos, né, em cada palavra de Paulo, né, para Tessalônica, palavras assim amorosas, palavras cuidadosas, né, exemplos para podermos seguirmos. Exemplos. Você já observou como um pastor, né, o exemplo que Jesus dá de como um pastor ele vai cuidar de uma ovelha que abandona, as 99, né? Embora ele vai lá e quebra a perna da ovelhinha, né? Mas a Bíblia diz, e a história, se você quiser ler uma história como o pastor cuida de uma ovelha, você vai observar que o pastor ele deixa as 99 saudáveis e vai atrás daquela que está perdida, daquela que está afastada do rebanho, né? A história diz que o pastor ele quebra as perninhas das ovelhas, mas não quebra para maltratar as ovelhas, não, mas para paralisar a sua fuga, né? E a Bíblia não, né? Já estava colocando coisas que não está na Bíblia. Mas a história de um pastor que cuida das ovelhas diz que após quebrar as pernas das ovelhas, né? A história diz que o pastor, que é um bom pastor, ele coloca a ovelha em seu colo, em seu ombro, traz de volta para o rebanho, mostra para todas as 99 que ela está afastada e cura as feridas desta ovelha, né? Nós observamos que Paulo, né, nessa carta, ele faz esse processo. Ele sara as feridas dos irmãos de Tessalônicas, né? Ele não tenta, né, aqui exortar os irmãos, não, mas ele tenta alertar os irmãos. Ele tenta aplicar uma injeção de ânimos aos irmãos. Isso nós iremos observar já aqui no terceiro tópico, né, que vai falar sobre a segunda carta aos Tessalonicenses, sobre a autenticidade dessa carta, né? A partir do século XIX, uma série de teólogos colocaram em xeque a autenticidade, com especial de modo a questão da autoria paulina desse texto. Os argumentos seriam então que há consideráveis diferenças entre a escatologia apresentada nas epístolas, tanto na primeira como na segunda, né, sobre os sinais da volta de Jesus. O estilo, a estrutura e as palavras da segunda carta, seriam muito similares, né, ao da primeira. É necessário então notarmos que os mesmos argumentos podem ser utilizados para demonstrar a autenticidade do texto. As mudanças na abordagem escatológica dão-se em razão deste ser um ensinamento em série para uma mesma comunidade. A similaridade
né, estilística e vocabular, deve ser percebido com algo natural para dois textos de um mesmo autor. Defendemos assim então a autoridade paulina e a autenticidade dessa epístola. Irmãos, embora assim algumas instituições, né, não quero aqui falar nome de ambas, mas embora algumas instituições elas tentam, né, invalidar assim a autenticidade, né, da segunda carta aos Tessalônicos, né, a instituição Assembleia de Deus, no qual nós fazemos parte, no qual eu, você somos membros, né, acreditamos fielmente, né, que ela é autêntica, né? Ou seja, que ela não houve mudança, que ela não houve alteração, que ela não houve manipulação. Amém? Então, vamos ficar com a nossa convicção da nossa instituição. Algumas coisas devemos deixar passar, né? Mas você pode crer firmemente que não tem sequer nenhuma alteração, que não tem sequer nenhuma mudança. Amém? E até mesmo a autoria, né, da segunda carta aos Tessalônicos. Lembra aí o que Paulo ele já coloca bem aí no começo da sua carta, a segunda carta? Amém? Ele já coloca assim no primeiro versículo do primeiro capítulo da segunda carta. Paulo, Silvano, no caso que Silas, né? E Timóteo, a igreja de Tessalônicos, em Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentamos, ou seja, cumprimentamos a eles, ó, em graça e paz vos da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, vamos ficar com a nossa instituição. Nós acreditamos firmemente que a segunda carta de Paulo é autêntica. Não houve manipulação e muito menos houve mudança nessa carta. O segundo subtópico do terceiro tópico vai falar sobre por qual motivo houve então, Tiago, uma segunda carta, né? Qual o propósito desta segunda carta, escrita num curto espaço de tempo, depois da primeira? Uma resposta seria a forte ligação entre o apóstolo e aqueles irmãos, acrescentando ainda o fato de eles serem novos na fé e estarem debaixo de forte perseguição. Qual o propósito dessa segunda carta, escrita num curto espaço de tempo, depois da primeira? Outra possível resposta seria o interesse do apóstolo em esclarecer dúvidas que surgiram a partir da divulgação da primeira carta. Em termos gerais, pode-se dizer que, enquanto a primeira epístola, o autor anima os tessalonicenses diante das perseguições que sofreram, neste segundo texto, o objetivo é preveni-los e consolá-los contra as perseguições que virão. Irmãos, tudo que Paulo, pelo menos penso eu, né, que tudo que Paulo queria, né, em escrever essa segunda carta, era fortalecer os irmãos. Fortalecer para quê, Tiago? Para prevenir que eles caíssem em tentações, para prevenir que eles caíssem, né, em pensamentos de outros deuses, né, de outras pessoas que tinham outras linhas de pensamento, né? Então esse era o pensamento. Eu acho que foi o porquê, né, de escrever uma segunda carta, né, para aplicar uma injeção para prevenir que eles não ficassem doentes. Amém? E como tem bem citado aqui, né, no segundo slide aqui, no último slide aqui, ó, bem no finalzinho, ó, neste segundo texto, o objetivo é preveni-los e consolá-los contra as perseguições que virão. Sabemos também que todo crente, ele sofre perseguição. Embora hoje nós não sofremos perseguições, principalmente aqui no Brasil, como sofreram, né, Paulo, né, e muitos mártires, né, que tivemos aqui, tal como o primeiro mártir Estevão, mas sabemos que sofremos perseguições dentro de nossas casas, sofremos perseguições no nosso trabalho e assim por diante. Então essa foi a intenção de Paulo, né, alertar eles para que eles continuassem firmes, né, inabaláveis, mediante qualquer situação que poderia acontecer neles. Já no terceiro subtópico aqui do terceiro tópico, para concluir, né, a lição, vai falar sobre o conteúdo então dessa epístola. Que conteúdo, Tiago, né, seria então, né? Menor que a primeira, o segundo Tessalonicenses pode ser olha só a palavra, meu Deus do céu, né? Pode ser subdividida em 3 grandes partes, né? O capítulo 1, no qual o apóstolo procura animar os irmãos que estão aflitos diante da perseguição que o assola, né? Irmãos, no capítulo 1, Paulo incentiva os irmãos, né, a não abandonarem a Cristo
embora eles fossem sofrer algumas perseguições, algumas assolações, mas que eles continuassem firmes, que eles não se afastassem da presença do Senhor. Já que no segundo capítulo, né, Paulo concentra-se numa discussão sobre a escatologia, com o objetivo de demonstrar que a vinda do Senhor será precedida por uma série de eventos que precisam ser discernidas e compreendidas pela igreja. Já no capítulo 2 aqui, né, irmãos, nós observamos que Paulo, ele tenta explicar como antecederia a volta de Cristo, né, como iria acontecer a segunda vinda de Cristo aqui na terra. E para terminar aqui o terceiro exemplo, né, que ele vai usar no capítulo 3, né, Paulo ele oferece uma série de orientações para o bem-estar da comunidade local e para os seus relacionamentos interpessoais, né? Ou seja, Paulo ele sabia que poderia haver desavença, né? Que poderia haver ali algumas confusões entre os irmãos novos convertidos, né? Então por isso que Paulo pede, né, para os irmãos que eles vivessem em união, que eles vivessem amando um ao outro, que eles vivessem com paciência, né? Que eles pudessem de alguma maneira relevar algumas situações, relevar algumas divergências entre um e o outro. Para nós concluirmos a lição, né, e para encerrarmos essa lição que foi maravilhosa por afinal, o estudo sistemático da Bíblia nos traz inúmeros benefícios. Talvez um dos mais relevantes é a percepção de que os princípios que nortearam a obra de Deus no início da igreja ainda são praticáveis nos dias de hoje, claro, né? As estratégias e os mecanismos podem mudar para dialogar com a sociedade atual, mas nossos princípios, dentre eles o amor, cuidado e respeito com o outro, são simplesmente inegociáveis. Isso não pode mudar, né? A conclusão que nós temos para refrescar nossa mente é que, embora Paulo ele passou por algumas dificuldades, nós observamos no começo dessa lição, né, entendo que fugir de Tessalônica, mas Paulo não desistiu dos novos convertidos. E isso eu acho que é uma das maiores lições que nós temos para o dia de hoje. Por mais que temos algum tipo de dificuldade, vamos colocar assim entre aspas, claro, né, que pelo menos eu não vejo dificuldade em pregar o evangelho, mas embora alguns pensam que tem dificuldades em pregar o evangelho, principalmente num novo convertido, um jovem, né, que nós possamos se espelhar no exemplo desta lição, no exemplo de Paulo. Paulo, ele não teve medo, né? Embora ele se ausentou de Tessalônica, mas ele escreveu uma carta a Tessalônica para ajudar os irmãos. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Aqui você pode passar, né, os slides. Você vai ver que tem perguntas, tem a resposta para você ensinar os irmãos. E peço encarecidamente aos irmãos, baixem os slides, né? Procura dinamizar a sua aula, principalmente nós que somos professores de jovens. Vamos de alguma maneira mudar a rotina dos jovens, quebrar esse tabu, né, de os jovens acharem que escola dominical é algo ruim. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. E essa foi mais uma aula do canal EBD em Foco, da lição de jovens do segundo trimestre. E eu agradeço aos irmãos desde já. Amém.